Deuteronômio 4, 1 a 8. Está na página 169 do Antigo Testamento. Leremos alternadamente. Diz assim: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais, e entreis, e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor, vosso Deus, consumiu do vosso meio. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus, fale ao nosso coração com a Tua palavra. Ilumina-nos com o Teu Santo Espírito. Que nós possamos sair daqui hoje alimentados, certos de que o Senhor falou ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus queridos, vivemos um tempo, uma época que todos já estão até cansados de ouvir falar sobre corrupção nesse país. É uma terra fértil para o engano, é uma terra fértil para as trapaças, e a impressão que nós temos é que se dá bem aqui quem consegue burlar as regras e as leis, não é verdade? E uma das formas de você identificar isso com muita clareza é quando você vai no supermercado comprar morango. Bonito o morango? Tá bonito? Pois é. Aí quando você olha o fundo, é uma decepção. E você não precisa se esforçar. E não adianta, ok? Alguém que tem a prática de comprar morango, não adianta você tentar achar um que vai estar bom no fundo. Todos vão estar verdes no fundo. Né? Se você já encontrou madurinho e bonito no fundo, é que você é um sortudo mesmo. E quando nós olhamos para isso, isso mostra o que está na essência da nossa cultura e da população brasileira. O indivíduo coloca o bonito para você olhar, se encantar e levar. Quando você chega em casa e coloca na vasilha, você percebe que boa parte dos morangos nem maduros estão. É uma tentativa de ludibriar, de enganar. Eis que eu estava na fila com meu pacotinho de morango, revoltado, e não aguentei. Falei para um senhor que estava atrás de mim, falei: puxa vida, essa corrupção no país nunca vai acabar, porque até no morango ela existe. E aí ele olhou, e falou: é verdade. E ele disse: mas eu tive na China, e lá foi pior. Lá eu estava na feira andando e tinha umas castanhas bonitas, e eu disse assim: moço, me vê um tanto, uma porção dessas castanhas. E aí o moço pegou o pacotinho e foi lá para dentro, e eu disse para ele: não, não é de dentro, eu quero a daqui. Não, a daqui é para você ver, é para você comprar ela lá de dentro. É muito triste, irmãos, nós termos que lidar com essa realidade, termos que lidar com esta naturalidade, onde as pessoas tentam sempre colocar os seus produtos, aquilo que está vendendo para você, explorando apenas os lados positivos, escondendo os defeitos, ou escondendo aquilo que não é tão bom, te fazendo ter a sensação de que está levando a algo excelente, e de repente, quando você chega em casa, você percebe que foi enganado. É triste vivermos numa terra de engano. E aí, quando você vai estudar a história, alguns historiadores vão fazer a defesa, vão fazer a apologia de que isso tudo acontece porque o Brasil já começou mal.
Vieram para o Brasil pessoas que já tinham, desde a sua origem, né, a origem da nossa terra, pessoas que já tinham a prática do engano, né, as pessoas mais complicadas de Portugal e de outros países, já tinham problemas lá na sua terra, e vieram aqui para o Brasil. Então o Brasil já nasce sendo uma terra fértil para as trapaças, para o engano, para a mentira, e a sensação que nós temos é que é assim mesmo e não vai mudar. Muitas vezes nós achamos isso. Quando nós olhamos para o texto que acabamos de ler, nós percebemos uma preocupação muito grande de Deus. Deus está preocupado. Nós precisamos lembrar de Abraão. Deus fez um pacto com Abraão, falou que dele faria uma grande nação. Essa nação cresce, essa nação vai para o Egito. Ali no Egito essa nação é escravizada. Nós temos ali 400 mil pessoas escravizadas no Egito. Deus ouve o clamor do povo, liberta o povo, e agora o povo está a um passo de tomar a terra prometida. Essa terra era uma terra onde havia ali uma sociedade pagã, e Deus está dizendo: vocês vão conquistar essas terras, e à medida que vocês forem conquistando, é para vocês terem um comportamento nessa terra, um comportamento que me agrada, um comportamento que me adora. Vocês precisam ter uma vida que resplandeça a minha santidade. Então Deus, ele tem essa conversa um pouquinho antes do povo entrar na terra prometida. O povo não poderia contaminar com os ídolos pagãos. O povo não poderia absorver os preceitos da sociedade da época. E é por isso que Deus estabelece o seu mandamento, e Deus diz para o povo que eles precisavam cumprir esses mandamentos. E por que Deus insistiu para que o povo cumprisse esses mandamentos? Porque Deus é um pai amoroso que protege os seus filhos. O pai que ama, protege. E quando Deus estabelece as leis para o seu povo, a intenção de Deus não é complicar a vida de ninguém. Assim como um pai e uma mãe não têm a intenção de complicar a vida dos seus filhos quando coloca leis e regras dentro de casa. E Deus então estabelece essas leis. Nós acabamos de ler várias delas, ou várias questões que estão em volta dessa lei. Essas leis de Deus, elas precisam ser ouvidas, cumpridas e preservadas. É isso que nos ensina os versos 1 e 2. Nós precisamos ouvir a lei de Deus. Deus tem princípios para nós, não só para Israel no Antigo Testamento, como para o povo dele hoje, a igreja. E esses princípios precisam estar implantados em nossos corações. E nós aprendemos com o apóstolo Paulo que o nosso coração não é uma terra fértil para obedecer a Deus. Nosso coração é rebelde, nosso coração é enganoso, nosso coração ele tem uma tendência muito natural de se esquivar do compromisso, de temer e de obedecer a Deus. Apóstolo Paulo vai falar aos Gálatas que existe um conflito muito grande dentro da gente. Em outro texto, Paulo vai dizer que o bem que ele deveria fazer, ele não faz, mas o mal que ele não deveria fazer, ele faz. Nosso coração, ele corre de maneira livre, né, para longe de Deus. E a lei de Deus, ela vem para nos convidar a uma vida que agrada ao Senhor. E isso equivale a ter tensões. Existe uma tensão, existe um conflito espiritual, porque o bem que nós deveríamos fazer, nós às vezes não praticamos. E Deus está dizendo: vocês precisam ouvir. E a gente ouve não só no sermão de domingo, a gente ouve quando abre a Bíblia em casa e medita na palavra de Deus, e tenta trazer esse conteúdo para dentro da nossa mente, e faz com que a palavra de Deus se torne familiar a nós. É muito interessante quando você está passando por um momento difícil, um momento de tribulação, um momento de angústia, e você então tem salmos guardados na sua mente para te ajudar naquele momento. Você não precisa recorrer. Imagina, irmãos, se nós tivéssemos que recorrer a textos bíblicos. Puxa, eu li um texto que fala sobre angústia. A Bíblia é um livro tão extenso, né, de letras pequenas, e às vezes você não vai achar o texto, mas se você tem ele já na sua memória, no seu coração, automaticamente o texto salta. Isso é ouvir a lei de Deus, é você guardar a lei de Deus no seu coração, como o salmista insiste para que façamos. Mas não é só ouvir, irmãos. Não adianta você ter a lei de Deus guardada como aquele jovem rico que vai até Jesus perguntando: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz: você já conhece os mandamentos? Ele diz: sim. É necessário praticar, assim como na parábola do bom samaritano. O sacerdote passou,
viu a pessoa que estava precisando de ajuda e foi embora. Depois passou o levita, ele também viu e foi embora. Não basta ver, a Bíblia também nos convida a cumprir. Nós precisamos colocar em prática. E o versículo 1 fala exatamente sobre isso. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes. Nós somos chamados para vivermos a palavra de Deus. Nós somos a palavra de Deus se locomovendo na cidade do Rio de Janeiro. Quando Deus nos chama para sermos seus, quando Deus nos salva pelo sangue de Jesus, nós fomos chamados, nós fomos separados para vivermos a palavra. Nós somos aqueles que vão proclamar a palavra, às vezes não só com os nossos lábios, mas com as nossas atitudes e pensamentos. Aonde você está, o ambiente que você frequenta, precisa perceber claramente que você tem um padrão moral, um padrão ético, diferenciado, dirigido e norteado pela palavra de Deus. Então, ouça, mas não só ouça, cumpra também. O versículo de número 2 vai nos alertar para um risco que nós corremos, o risco de moldarmos a Bíblia a nós. É muito confortável moldar a Bíblia a nós, separarmos na palavra de Deus textos que são interessantes para aquilo que me interessa, para aquilo que eu quero. Existem até algumas estratégias de devocional que a gente precisa estar com a luz amarela para elas, né? Tem algumas estratégias de devocional que vão ensinar você a tirar textos da Bíblia separados do contexto, e geralmente são textos que vão dizer só coisas boas para você, só para te animar naquele dia, um pensamento muito positivista. A Bíblia tem sim vários versículos que vão tratar nessa perspectiva de elevar o seu espírito, te animar, te renovar, mas a Bíblia também tem exortações. Tem palavras nas Sagradas Escrituras que vão ensinar você a enfrentar momentos delicados, dias difíceis, entender o sofrimento, entender aquilo que está saindo do controle à luz das Escrituras. Então é necessário que nós olhemos para a Bíblia e entendamos que a Bíblia é um livro para que nós tenhamos intimidade com ele, não simplesmente com aquelas partes que são interessantes para nós no momento. Deus quer que nós entendamos toda a sua Escritura. Por isso não podemos acrescentar nada daquilo que Ele manda, e também não podemos diminuir nada, diz o versículo 2, daquilo que Deus colocou nos seus mandamentos. O grande problema que Jesus teve enquanto Ele viveu na terra foi que os fariseus haviam colocado mais lei do que tinha na Bíblia. Por exemplo, Deus diz para os fariseus: olha, vocês devem preservar, não só para os fariseus, mas para todo Israel, vocês devem guardar o dia de sábado. É dia de descanso, é dia de relacionar com Deus. E o que os fariseus fizeram? Fizeram uma série de códigos que os fazia medir se eles estavam guardando o sábado ou não. Por exemplo, já disse isso aqui uma vez, a mulher não passava na frente do espelho no dia de sábado. O que tem a ver uma coisa com a outra? Para ela não ser tentada a pentear o cabelo. É trabalho. Os homens não cuspiam no chão no dia de sábado. Era um código. Porque o ato da saliva se misturar com o pó da terra e fazer o barro era trabalho. Entendeu? Ao perceber esse contexto, você então, lendo os evangelhos, entende que quando Jesus fala que os fariseus estavam colocando uma carga que o povo não dava conta de carregar. Ninguém dava conta. Quem conseguiria ser um santo, uma pessoa de testemunho naquela época? E aí eles botavam uma carga muito grande. Então nós não podemos acrescentar o que a lei está falando, mas também não podemos diminuir. Se eu e você, e presta atenção no que eu vou falar aqui agora, eu sei que você já está prestando, mas um pouquinho mais. Se você não tem tirado um dia de descanso durante a semana, você está pecando. Deus não nos chamou para trabalhar 7 dias por semana. Precisa ter um dia que você tira para ter uma intimidade com Deus, e não só isso. Você precisa ter um dia para você ter um relacionamento mais tranquilo com Deus, sem preocupar-se com a sua agenda do dia a dia. Não importa se esse dia é no sábado especificamente, ou se é qualquer outro dia da semana, porque o Shabat, a palavra Shabat no hebraico significa descanso.
Você precisa ter um dia para descanso. Isso vai ser importante para a sua espiritualidade, isso vai ser importante para a sua família, isso vai ser importante para o seu estado físico e emocional. Nós não somos trabalhadores que devem ter uma agenda mais complicada do que a de Deus. Deus trabalhou 6 dias e descansou o 7º. Ele nem precisava, mas Ele fez isso para dizer para nós que é assim que funciona. Então, eu não preciso ter um código milimétrico para o sábado, eu preciso descansar no dia de sábado, mas eu também não posso dizer, isso não funciona mais, eu não preciso guardar o sábado. Precisa, está no decálogo, é importante para a nossa saúde espiritual, para a nossa saúde física. Não podemos nem acrescentar nem diminuir. Muito cuidado para você não selecionar os textos que te agradam na Bíblia. Vivemos um momento, irmãos, onde a sociedade tenta propor um monte de coisa para a gente que está contra a lei de Deus. E quando eu digo sociedade, é claro que não é a sociedade toda, mas existem grupos que querem que nós pensemos diferente do que a Bíblia colocou. Existe um sistema que ele vai contra a palavra de Deus, isso é natural. Não estranhe esta relação que nós temos com o pensamento vigente. Sempre foi assim. Nós estamos aqui tratando de Deuteronômio. O povo vai entrar, vai tomar várias terras, e Deus está dizendo, não é para vocês absorverem os conteúdos morais, éticos desses povos, não é para vocês trazerem para dentro de Israel a idolatria desse povo. Então, a maneira da sociedade se comportar sempre foi diferente da do povo de Deus em todas as épocas. Nós não precisamos ficar chocados com isso que a gente observa a todo momento. Talvez o que piorou na nossa geração é a velocidade da informação. Nós vivemos um momento em que a toda hora, tanto na TV como na mídia virtual, nós somos informados de absurdos que acontecem, e aí a gente talvez fique um pouco mais chocado do que as outras gerações, mas o mundo, aqueles que não têm compromisso com Deus, eles também não têm compromisso com a lei de Deus. Esse é o grande argumento deles. Nós não somos judeus, nós não somos cristãos, por que nós temos que nos submeter aos princípios morais e éticos da cristandade ou do judaísmo? Eles não têm mesmo, não têm compromisso nenhum mesmo, mas nós temos. Um dia nós abraçamos a fé cristã, um dia nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, e quando nós reconhecemos isso, que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, por coerência, nós precisamos também abraçar as suas leis, as suas normas. Nós precisamos entender que os mandamentos é para o nosso bem, porque Deus se interessa por cada um de nós. Não é a sociedade que diz no que nós devemos crer e o que devemos fazer. Aliás, a sociedade vive um tempo de implosão moral e ética. Não são os pressupostos filosóficos de uma era relativa que vão dizer o que eu devo acreditar e no que eu não devo acreditar. Não é a mídia que vai modelar o meu comportamento moral, não são os raciocínios escravizados pela conveniência que vão dizer no que nós devemos acreditar. Nós temos a lei de Deus a nosso favor, e aí talvez você, diante das pressões do dia a dia, diante de tantas coisas que você ouve atacando a fé, talvez você comece uma tentativa de negociação. Não, a Bíblia diz isso, mas também tem isso. A gente vive num outro momento, a gente tem que contextualizar, e a gente então começa um processo de sedução, e começa a achar as coisas dessa era, ou do nosso tempo, atrativas, e começa a ceder um pouco. Eu acho que sempre é importante voltarmos àquilo que é essencial. Quem te ama? A gente obedece a quem a gente ama. Um filho, uma filha, só vai obedecer os pais com alegria se amar. Se não amar, não vai ter obediência. Pode ter até uma obediência mecânica, mas o coração não vai estar obedecendo. Então, nós obedecemos de verdade, com alegria, quem nós amamos. A pergunta é quem ama você? Você acha que a mídia te ama? Você acha que esses pressupostos filosóficos que estão sendo colocados para nós a todo momento é porque as pessoas nos amam? Você acha que a sociedade, de maneira geral, está preocupada com você? Quando você estiver atravessando algum momento, a eles que você vai recorrer? Não. Nós precisamos colocar aqui, de maneira clara, nítida e patente, quem é que estabelece um relacionamento de amor conosco.
Porque quem nos ama é que se importa com a gente. E quem se importa com a gente, coloca leis, para a gente ser protegido, guardado, preservado. E quem nos ama é Deus. Para obedecer a Deus, eu preciso entender o amor dele. E quando nós olhamos para a cruz do Calvário, quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus, quando nós olhamos para essa grande, maravilhosa obra expiatória, Deus nos amou ao ponto de entregar seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A partir do momento que nós entendemos a dimensão do amor de Deus, nós teremos prazer em obedecer os seus mandamentos. Deus é quem nos ama. Por isso que o apóstolo Pedro e os demais apóstolos, lá no livro de Atos, capítulo 5, verso 29, ele vai dizer: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Importa obedecer a Deus do que aos homens, porque é Deus quem nos ama. Nós precisamos nos submeter a um Deus que se importa verdadeiramente conosco. Por isso, ouça o que Deus ensina, medite na palavra, pratique os mandamentos. Não mude a lei do Senhor de acordo com seus interesses. Em segundo lugar, nós aprendemos também nesse texto que existe uma relação de causa e efeito. Não se engane, não se engane. Não crie na sua mente uma teologia da graça e da misericórdia, além daquela que é proposta na Bíblia. Tem gente que já programa o pecado se apegando na graça. Se apegando na graça. Não, eu vou mentir aqui agora, mas assim, eu sei que Deus vai me perdoar depois. Como assim? Como assim? Ah, Deus é gracioso. Tem pessoas que abusam da graça de Deus. E é interessante observarmos na própria palavra que Deus, ele não julga apenas as nossas ações. Deus, ele vasculha o nosso coração, ele sabe da sua intenção. Nós temos um raciocínio abrasileirado que diz: ah, mas se eu fizer tudo certo, se eu cumprir toda a lei nesse país, eu vou me dar mal. Se eu for um crente, todo certinho, eles vão me atropelar aqui nessa cultura. Outros dizem: se eu não cumprir a lei, eu não vou ser punido, porque nós vivemos num país onde cada um pode fazer o que bem entende, e a punição não vem, né? Existem aí meios para a gente burlar a lei. Rui Barbosa, ele vai dizer que as leis e as constituições brasileiras são boas, elas só não são bem aplicadas. Se elas fossem bem aplicadas no Brasil para resolver o nosso problema, a Constituição só precisava de um artigo que obrigasse todos a terem vergonha. Vivemos num país onde as pessoas não têm vergonha. E aí nós, cristãos que buscam temer a Deus, desenvolvem um nível de vergonha, de temor ao Senhor e querem fazer as coisas de acordo com o princípio da palavra. Nós pagamos muito caro por isso, porque num ambiente onde todo mundo mente, se você não mente, você vira motivo de piada. Num ambiente onde todo mundo engana o outro, você, se não tem esse vício na vida, você vai ser enganado a todo momento. Então, é difícil um viver cristão num lugar que expulsa ou que coloca bem distante da dinâmica do dia a dia aquilo que está na essência da lei de Deus. Mas, meus irmãos, importa obedecer a Deus do que aos homens. E lembre-se, tudo tem uma causa e efeito. Não abuse da graça de Deus. Não abuse. A ordem de um país depende da eficácia do cumprimento das leis. Nós sabemos disso. À medida que nós cumprirmos as leis que estão estabelecidas, o nosso país vai ser transformado. E nós, como cristãos, temos a obrigação. E é interessante como funciona. A lei seca é um grande exemplo aqui no Rio de Janeiro. Porque é uma lei que foi estabelecida e todo mundo sabe que não vai ficar impune. Se for pego pela lei seca e tiver consumido algum nível de álcool que acusar no aparelho, você vai ficar retido. Então as pessoas sabem que funciona essa lei. O problema é que nós temos tantas outras que não funcionam, né? E aí nós criamos culturalmente este relacionamento de se eu fizer errado, eu vou me sair melhor. Mas Deus não nos chamou para pensarmos assim.
Deus nos chamou para temê-lo, para obedecê-lo, porque o pecado tem consequências. Guarda isso na sua cabeça. Se você sair com essa frase aqui na sua mente hoje pela manhã, você vai ter entendido tudo que foi falado. O pecado tem consequências. Você pode optar pelo pecado. Você pode pecar. Mas não pense que o seu pecado passará impune, porque Deus, diferente das leis desse país, Deus é justo. Deus é justo. Ah, pastor, mas Ele também é gracioso. Ele é tão gracioso que você e eu estamos vivos. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Ele não nos pune com esse salário. Ele é gracioso, Ele nos perdoa. Mas não pense que as suas escolhas equivocadas vão passar sem serem percebidas por Deus. Deus está atento a tudo aquilo que nós fazemos, a tudo aquilo que nós pensamos e a todas as nossas intenções. O povo de Israel, no versículo 3, percebemos que eles se curvaram diante de um ídolo, Baal-peor. Eles se prostituíram, não só com esse ídolo, mas também com as mulheres que adoravam a Baal-peor, e a Bíblia vai dizer que Deus tirou a vida dessas 25 mil pessoas que se prostituíram com esse ídolo, porque o pecado tem consequência. Aí você diz para mim, pastor, isso foi no Antigo Testamento. Ananias e Safira, no Novo Testamento, resolveram mentir para os apóstolos. E Deus ali naquele momento, a igreja estava começando, assim como a nação de Israel está começando. Deus pesa a mão sobre Ananias e Safira, porque eles venderam uma casa, disseram para os apóstolos que estavam entregando todo o dinheiro da casa, e na verdade eles tinham tirado uma parte para eles. E Deus então tira a vida daqueles dois. E você talvez pense, mas Deus não pode tirar a vida só porque uma pessoa pecou. Ele deu, Ele tira. Ele é o dono da vida, Ele tem liberdade para isso, né? Por isso, meus queridos, cuidado com o raciocínio perigoso. Eu faço bem, Deus me abençoa. Quando eu faço a coisa errada, Deus é bom, aí Ele me perdoa. Ele não vai ter sim. O nosso pecado tem consequência, ok? Paulo vai escrever aos Gálatas, Novo Testamento: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Vale a pena reforçarmos um ponto da nossa teologia: o crente não é salvo pelas obras, tá? Ele é salvo pela obra de Jesus Cristo, mas uma vez já salvo, ele agora tem que viver segundo o coração de Deus. Ele não tem opção. Ele tem que lutar contra o pecado. É isso que a palavra de Deus deixa muito claro. A bondade de Deus não neutraliza a sua justiça. Daniel 9:11 diz: sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramarão sobre nós, porque temos pecado contra ti. A justiça de Deus, ela vem. E todos nós estamos testemunhando um momento do nosso país, onde claramente Deus tem derramado da sua justiça. Claramente, nós poderíamos ser um país muito melhor. Nós poderíamos estar vivendo numa cidade muito melhor, se os homens não tivessem abandonado os valores, a lei, a moral e a ética de Deus. Toda desordem da cidade, toda desordem de um país, toda desordem humana, ela vem do rompimento, ela é consequência do rompimento do homem para com seu Deus. Não tem ninguém no mundo que está implantando a lei de Deus na sua vida, na vida da sua família, na vida de uma cidade, sofrendo a maldição de Deus. Quando nós obedecemos a lei, nós somos abençoados por Deus, é isso que a palavra diz. Isso não significa que a gente não vai ter problema, significa que a bênção de Deus estará sobre nós à medida que nós o obedecemos. Um bom pai disciplina os seus filhos, Deus diz, Deus cumpre. A misericórdia de Deus não é justificativa para a prática do pecado. Deus conhece as intenções e as disposições do nosso coração. Deus sabe se nós temos procurado amá-lo de toda a nossa alma. Deus sabe.
Deus conhece você aí por dentro, Deus sabe do seu coração e da sua mente. Se você é alguém que o ama, e o ama tanto que quer obedecê-lo em tudo que ele propõe, em tudo que ele coloca. Por isso Provérbios 21:2 vai dizer: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Exercício para a sua semana. Peça a Deus para sondar o seu coração e trazer à tona tudo aquilo que tem te distanciado dele, tudo aquilo que tem feito com que você não se envolva de maneira íntima com ele. Versículo 4 vai dizer, se o 3 fala, se nós distanciarmos de Deus, nós vamos ter problema, a mão de Deus vai pesar sobre nós. O versículo 4 diz, porém, se vocês permanecerem fiéis, o vosso Deus derramará vida sobre vocês, vocês permanecerão vivos. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 2 de 1 Coríntios, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O interesse de Deus é nos encontrar fiel a Ele, fiel à sua palavra. Jesus Cristo fala para a igreja de Esmirna, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Deus quer o seu bem, acredite nisso. Deus quer te proteger, Deus quer guardar a sua vida. Quero pedir licença para contar um exemplo pessoal. Segunda-feira, feriado, a última segunda-feira, a Bia, minha filha, estava começando a aprender a andar de bicicleta. Que delícia, sem as rodinhas lá, né, para dar o apoio. E eu então, como um pai, vamos lá, filha, vamos aprender a andar de bike. Descemos a calçada aqui e fomos andando até a Praça Santos Dumont, e eu aprendi no YouTube que dá para você colocar uma toalha, viu, pais, que tem quando for chegar nessa fase. Você coloca uma toalha assim, né, entre elas, segura para você não precisar ficar agachado, segurando o banquinho. Travei tudo, né? E aí, depois que eu aprendi a estratégia da toalha, estou tranquilo, só vou levando assim, né? De repente eu percebi que a toalha estava ficando frouxa. Falei, minha filha está equilibrando, né? Até que, na segunda-feira agora, eu tirei a toalhinha e ela foi embora. Só que eu lembrei que eu tinha que estar do lado, porque ela podia cair, né? E aí vai o pai correndo atrás, do lado, para caso a filha desequilibre e caia. Irmão, vocês não sabem o tanto que eu corri. Que experiência traumática. Ok, sexta-feira agora, eu falei, filha, a gente tem que aprender uma nova etapa no processo de pedalar. Fala, pai, você vai aprender a frear. Não, mas eu não quero frear. Eu falei, mas você não tem que querer. Não, pai, eu quero andar rápido. Eu falei, filha, você está aprendendo, não dá para andar rápido. Não, pai, mas ficar freando, a bicicleta para. Eu falei, filha, mas tem que parar, tem regras, tem lei. Não, eu quero... Então vamos tentar de novo. Descemos e, gente, e aí ela corria. Eu freia, Bia, e ela não freava, e eu corria. E ela falava, papai, está muito bom. Está bom para quem, né? E ela não freava. E eu disse, você vai bater, e um carro vai te atropelar, e você vai morrer, você tem que frear. Não é assim? Tá bom, papai, eu vou tentar frear. E aí, anda, freia, até aprender. Para quê? Para proteção dela. Por mais emocionante que seja pedalar sem frear, você morre. E aí, depois que a gente andou bastante, tomei Dorflex, estou aqui hoje bem. Tranquilo e revigorado. Mas, meus irmãos, Deus é assim conosco. Deus está do nosso lado, dizendo, você precisa aprender a frear. Você não pode entrar por aqui, você tem que ir por ali. Você não pode ter esse tipo de prática, você precisa abandonar esse comportamento. Por quê? Porque Deus nos ama. Deus não quer que nós sejamos atropelados na rua. Deus não quer que nós sejamos atingidos por males que vão afetar profundamente a nossa vida pessoal ou familiar. Ouça a voz de Deus. Às vezes Deus precisa parar você, colocar você sentado e dizer, você tem que frear. Mas Deus está tão bom desse jeito. Não está bom, mas vai te levar à morte. Essa é a razão, esse é o motivo pelo qual Deus nos dá da sua lei. E uma vez que nós obedecemos esses mandamentos, a partir do verso 5, o último ponto,
nós iremos testemunhar, o mundo vai perceber em nós a lei de Deus, o mundo vai ver que a gente vive de maneira diferente. Por isso que diz: eis que vos tenho ensinado os estatutos e os juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que vocês vão passar a possuir. Quando nós obedecemos a Deus, as pessoas que estão ao redor, elas notam, olha o que diz o verso 6, guardai, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente esse grande povo é gente sábia e inteligente. Se você quer ser inteligente e sábio, aprenda a ouvir a voz de Deus. Os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que tudo aquilo que a academia pode produzir. E olha que a academia acerta. Muitas vezes a academia chega a conclusões sábias, mas quando a academia chega a conclusões sábias, a Bíblia já tinha dito. A Bíblia já tinha dito. Siga os princípios estabelecidos por Deus e vocês vão ver que as pessoas ao redor vão ficar impressionadas. Eu sei que muitos já estão nesse processo, vão ficar impressionadas. Mas é claro que nós precisamos seguir aquilo que é essencial da lei. E o que é essencial da lei? O essencial da lei é amar. Num mundo que não ama, aqueles que amam se destacam fácil. Num mundo onde as pessoas estão cada vez mais hostis, os doces de espírito, as pessoas brandas, educadas, amorosas, se destacam fácil. Num mundo onde cada vez mais as pessoas estão impacientes, os pacientes se destacam fácil. No mundo onde cada vez mais as pessoas estão egoístas, aqueles que têm um tempinho para o outro se destacam. Meus queridos, nós fomos chamados para andar na contramão. Enquanto todo mundo está indo para um lado, procurando seus próprios interesses, nós estamos indo para o outro lado, estendendo a mão aos necessitados, dando atenção ao diferente, ao outro. Nós somos a comunidade do amor. Perguntaram para Jesus qual é a essência do mandamento, e Jesus responde: amarás ao seu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a si mesmo. Nós precisamos disparar flechas de amor àqueles que estão ao nosso redor. Nós não devemos ser reconhecidos como legalistas, pessoas que levam tudo ao pé da letra, pessoas implacáveis nos seus julgamentos. Nós não podemos ser reconhecidos como pessoas também que têm uma libertinagem moral. Não, tudo pode. Não. Nós devemos ser reconhecidos por pessoas que amam, que caminham a segunda milha, que quando levam um tapa de um lado do rosto, oferece o outro. Isso é evangelho. Gente humilde, gente que aprende a lavar pé, gente que aprende a servir o outro, porque isso é a essência do evangelho. E não há lei contra essas coisas, disse o Senhor Jesus Cristo. Nós somos o povo de Deus na terra, chamado para viver de acordo com os princípios desse Deus, e temos que fazer isso com alegria e disposição, porque quem faz isso é inteligente, e quem não faz isso é obscurecido de entendimento. Tem uma outra palavra para isso, mas a Bíblia coloca de maneira polida: obscurecido de entendimento. Diante dessa avalanche de informações, a lei de Deus continua sendo fonte de sabedoria e de entendimento. Seguir a lei de Deus levará o mundo a concluir: este povo é grande em sabedoria e inteligência. Obedeça a lei de Deus. E você verá a grande transformação que acontecerá na sua vida. Os versos 7 e 8 terminam dizendo a motivação pela qual você precisa ter para seguir os mandamentos de Deus. Olha o que diz Moisés: pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Esse é o questionamento da nação, das outras nações. Elas vão olhar para nós e dizer: mas que Deus há no mundo que cuida tão bem desse povo? Você precisa contar do cuidado de Deus para as outras pessoas, como Deus tem te livrado, como Deus tem te sustentado, como Deus abre as portas para você, como o pão chega na sua mesa todo dia. A sua vida, a sua história tem as marcas de Deus. Isso precisa ser contado.
Isso precisa ser anunciado para que as pessoas possam olhar e dizer: onde há um Deus tão bondoso e tão cuidadoso para com o seu povo como é o Deus de Israel? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho. A lei de Deus é uma lei justa para o nosso bem. E por isso, nós precisamos amar a lei de Deus. Porque quem ama a lei de Deus, ama o próprio Deus. A nossa espiritualidade não pode ser como uma caixinha de morango. Às vezes, alguns tentam fazer da espiritualidade, quando está reunido com o povo de Deus, quando está cantando, mostra os melhores morangos. Mas quando a gente olha de maneira mais íntima na vida, a gente vê que os moranguinhos estão mirrados, sem vida, sem doce, sem sabor. Não podemos ter uma vida dupla. Nós precisamos oferecer a Deus um coração que lhe agrada. Nós precisamos oferecer para Deus produtos aprovados de uma espiritualidade verdadeira e sincera, onde tudo em nós glorifica a Deus e nada nós temos a esconder a Ele. Nada nós temos a esconder, porque Ele sonda os nossos corações e que Ele produza em nós frutos do Espírito, que Ele produza em nós atitudes que glorificam o Seu nome, porque se nós queremos uma espiritualidade aprovada, somente com a capacitação do Espírito. A minha oração é para que você busque em Deus força, só Deus para te dar força, para viver uma espiritualidade que o agrada. Procure-o, peça-o: Deus, me ajude na caminhada, eu quero viver para a Tua glória, eu quero fazer diferença nessa terra. Vivemos num país que está em densas trevas, moral, espiritual, intelectual. Eu quero ser luz nesse mundo. E quanto maior ou mais quanto mais densas as trevas, mais a luz de Cristo vai resplandecer através da sua vida. Que o Espírito Santo de Deus te capacite nessa jornada. Amém? Vamos orar. Pai querido, aqui estamos nós. O Senhor conhece a nossa vida. Assim como o Senhor propôs para Israel que, quando eles entrassem naquela terra, eles deveriam ter uma vida marcada pela Tua presença, pela obediência ao Senhor, que nós também tenhamos uma vida marcada pela Tua presença e pela obediência ao Senhor. Tira de nós, Deus, o legalismo, às vezes colocando leis que vão além da Tua palavra, mas tire de nós também o desleixo com a Tua palavra. Que sejamos pessoas que procuram viver aquilo que está exposto para nós. E o que está exposto é que devemos amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nos transforme, Deus, a cada dia, para que possamos viver esse Evangelho, porque é esse Evangelho que vai transformar a realidade da nossa cidade. É esse Evangelho que vai transformar a realidade, Deus, desse nosso país. Mas isso não tem que começar no outro, isso tem que começar em nós. Que nós sejamos, Deus, aqueles que vão oferecer morangos, mas os morangos, tanto que estão expostos em cima ou embaixo da caixa, são morangos com qualidade, porque fazemos tudo para a Tua glória. Que no nosso trabalho seja assim, que na nossa casa seja assim, que por onde andarmos, Deus, nós possamos oferecer o que temos de melhor ao Senhor e ao nosso próximo. Porque somente assim, Deus, nós iremos glorificar o Teu nome. Dá-nos cada vez mais da Tua presença e da capacitação do Teu Espírito para esse processo. Oramos no nome de Jesus. Amém.